Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é o cantinho especial para a gente falar da Palavra de Deus. E hoje eu quero que você me responda. Tem alguma situação na sua vida que precisa de mudança? Você está esperando que Deus faça alguma coisa para mudar isso para você? Você está vivendo a mesma situação há muito tempo, quer que isso mude, mas não faz nada porque você acha que já não adianta mais, que está tudo perdido? O que você sabe que precisa fazer para mudar essa situação, mas ainda não fez? Então, não saia daí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu chazinho, pegue o seu cafezinho e fique ligado, porque o nosso tema de hoje é: por que nada muda? Então vem pra cá. O texto que a gente vai ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 e 40. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 e 40 somente, que diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Nesse capítulo 11 do Evangelho de João, dos versículos 1 até o 46, a Bíblia conta a história da ressurreição de Lázaro, um amigo muito querido de Jesus. Quando Lázaro ficou doente, Jesus estava em Betânia, do outro lado do Jordão. E essa Betânia que Jesus estava, ela ficava cerca de 30 quilômetros da outra Betânia, que era a cidade de Lázaro. Então Jesus foi avisado que Lázaro tinha ficado doente, mas o que aconteceu? Ao invés de Jesus sair correndo para ir acudir esse seu amigo, Jesus mandou o mensageiro voltar e dizer para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E diz a Bíblia que Jesus ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava e que só depois partiu para Betânia, onde Lázaro morava. Então, quando Jesus e os discípulos chegaram lá, Lázaro já estava morto, já há 4 dias. Quando a gente lê esse texto, a gente fica se perguntando assim: se Jesus amava tanto Lázaro, por que ele permitiu aquela enfermidade? Depois que ele soube da doença de Lázaro, da enfermidade de Lázaro, por que ele demorou para ir para Betânia? Por que ele não correu para lá imediatamente? Por que ele não curou Lázaro à distância, como ele fez com aquele filho do oficial do rei? E aqui a gente precisa fazer uma parada obrigatória. A gente precisa ir para o texto que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 8 e 9, para entender por que as coisas, às vezes, elas não acontecem como a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, ou como a gente pensa que elas deveriam acontecer. Então, nesse texto lá do profeta Isaías, o Senhor diz assim: porque como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. A gente precisa entender que a nossa lógica, ela não é a lógica de Deus, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, e que tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz, tem um propósito, que às vezes a gente não está enxergando, mas existe um propósito maior naquilo que está acontecendo. Então, nesse cenário da ressurreição de Lázaro, Jesus estava enxergando o que as pessoas não conseguiam ver. Ele estava enxergando além do natural, além daquela enfermidade. Ele estava contemplando algo muito maior e mais alto do que a visão limitada do homem podia ver. O homem viu ali apenas a enfermidade, ou seja, o homem estava vendo a circunstância, estava olhando para a enfermidade, estava olhando para aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus viu naquela enfermidade a oportunidade de glorificar o nome do Pai. Aquela enfermidade era para a glória de Deus, conforme Jesus falou para Marta. Quantas vezes a gente passa por situações em que a gente fica questionando Deus? Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que o Senhor permitiu, sei lá, que eu perdesse o meu emprego? Por que o Senhor permitiu essa enfermidade? Por que o Senhor não fez nada?
São questionamentos naturais. É normal a gente questionar, porque a nossa visão, como eu falei antes, ela é limitada. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os nossos olhos, eles só alcançam aquilo que a gente consegue enxergar. Só aquilo que está no natural. Mas a gente precisa se lembrar que existe um Deus que comanda todas as coisas, que está no controle de tudo. A gente ouve tanto essa frase, né? Deus está no controle de tudo, mas às vezes a gente não consegue entender o alcance, né, dessa frase. Deus realmente está no controle de tudo. Ele rege todo o universo. Ele sabe sim o que é melhor para mim e o que é melhor para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E quando a Bíblia diz todas as coisas, ela está falando de todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Então está falando de coisas boas e de coisas ruins. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando Jesus chegou lá em Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Marta então falou para Jesus assim: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Depois, Maria, quando foi ao encontro também de Jesus, ela repetiu a mesma frase de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então todos seguiram lá para o túmulo onde Lázaro tinha sido sepultado, e esse túmulo era na verdade uma gruta, onde eles colocavam ali uma pedra na entrada dessa gruta para fechar a entrada desse túmulo, dessa gruta, né? Então, quando Jesus chegou ali no túmulo de Lázaro, ele poderia ter dito assim: levanta, Lázaro, volte à vida. Mas o que foi que Jesus fez? Que diz a palavra. Ele disse assim: tirai a pedra. Marta então falou assim: Senhor, como assim? Ele já está morto há 4 dias, ele já cheira mal, não tem mais o que fazer. Mas Jesus disse para ela: Marta, você precisa crer para você ver a glória de Deus. Você precisa crer para que você veja o milagre. Marta estava diante do próprio Deus, mas ela não conseguiu crer que ele tinha todo o poder para ressuscitar Lázaro, ainda que tudo parecesse perdido, mesmo que ele já estivesse cheirando mal. Quantas vezes a gente está agindo com a mesma incredulidade de Marta? Às vezes a gente julga, né? Nossa, Marta não devia ter feito isso. Ela era amiga de Jesus, eles conversavam. Ela devia ter confiado mais. Mas às vezes a gente age com essa mesma incredulidade, colocando um ponto final em algum capítulo da nossa história, simplesmente porque a gente acha que já não tem mais jeito, que essa situação não vai mudar. Então a gente olha para o nosso casamento, por exemplo, e diz assim: não tem mais jeito, meu marido não vai mudar nunca, não adianta, já tentei de tudo, não tem mais o que fazer. Então, voltando lá para o cenário de Lázaro, a Bíblia diz que os que estavam ali tiraram a pedra que estava fechando o túmulo de Lázaro. E depois que eles removeram a pedra, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E depois disso, ele clamou, diz a Bíblia, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então diz a Bíblia que Lázaro saiu com os pés e mãos ligados com ataduras, e Jesus ordenou então que eles tirassem as ataduras de Lázaro e deixassem ele ir. A ressurreição de Lázaro não foi o último milagre de Jesus antes da cruz, mas certamente foi o maior de todos e o que mais chamou a atenção tanto dos amigos quanto dos inimigos de Jesus. Mas hoje eu quero que a gente veja essa história de Lázaro, essa história da ressurreição de Lázaro, mas com um foco diferente. Eu quero que você analise esse texto comigo, mas com um enfoque especial na pedra da sepultura. Há um simbolismo interessante naquela pedra do túmulo, porque ela representava ali, naquela situação, um impedimento, um obstáculo para o milagre acontecer. Ela estava impedindo o agir de Deus. Ela estava impedindo a manifestação da glória de Deus. É como se Jesus dissesse assim: ok, pessoal, eu vou fazer o milagre, mas antes tem algo que vocês devem fazer. Vocês precisam remover a pedra. Jesus poderia ter operado o milagre de qualquer jeito,
com pedra, sem pedra, não é verdade? Ele é Deus e o milagre aconteceria de qualquer jeito. E ainda que ele quisesse que a pedra fosse retirada, ele próprio poderia ter ordenado que ela saísse dali instantaneamente, de forma sobrenatural. Ele não precisaria pedir ninguém para tirar aquela pedra para ele. E o milagre aconteceria do mesmo jeito. Mas ele queria que a pedra fosse removida de forma natural. Ele queria que ela fosse retirada por aqueles que estavam ali. Porque Jesus sabia que isso eles tinham condição de fazer. Jesus queria que aquelas pessoas que estavam ali deixassem de ser simples espectadoras do milagre para se tornarem participantes daquele milagre. Fazer Lázaro voltar à vida era uma tarefa impossível para os homens, mas eles poderiam participar do milagre removendo a pedra. Jesus deu essa ordem porque ele sabia que aquela tarefa era possível para aquelas pessoas, para aqueles homens ali. E aqui fica uma dica preciosa. Deus nunca vai me pedir para fazer alguma coisa se essa coisa não tiver ao meu alcance. Deus sempre faz a parte dele, mas ele não vai fazer aquilo que eu e aquilo que você podemos fazer. Você está passando por alguma situação difícil agora? Talvez você esteja orando há muito tempo para que essa situação mude, para que Deus intervenha em alguma área aí da sua vida e opere um milagre. Talvez você esteja dizendo assim, agora só um milagre mesmo, porque eu já fiz de tudo e nada muda, e nada acontece de diferente. Então talvez Deus esteja dizendo para você hoje, filha, filho, eu tenho ouvido o seu clamor, eu sei do que você precisa, mas antes que eu faça a minha parte, você precisa fazer a sua. Depois que você fizer aquilo que é possível para você fazer, então aí eu vou entrar em cena para fazer o impossível. O que é possível para você dentro, por exemplo, dos seus relacionamentos? Que pedras você tem condição de remover? Investir no seu casamento, mesmo sem enxergar qualquer possibilidade de mudança? Ser gentil com seu chefe, mesmo quando ele é grosseiro com você? Chamar o seu marido para uma conversa de paz, mesmo acreditando que a culpa da última briga tenha sido dele? Sentar com seu filho, por exemplo, para conversar, mesmo quando você está cheia de coisa para fazer, mesmo quando você está muito atarefada? Essas são pedras que a gente pode remover. A pedra da incredulidade, da indiferença, do ressentimento, da mágoa, do orgulho, do egoísmo, da falta de paciência. Talvez você realmente já tenha tentado muita coisa, muitos métodos, muitas estratégias para mudar essa situação, mas talvez você não tenha ainda removido aquela pedra que está impedindo o agir de Deus nessa sua causa. Na maioria das vezes a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, o que tem que ser feito. A gente sabe o que tem que fazer para que as coisas mudem, para que o milagre aconteça. A gente sabe exatamente que pedra precisa ser removida, na maioria das vezes. Mas a gente não remove porque essa pedra vai me custar muito. Ou então a gente não faz nada porque a gente já se acostumou com aquela situação, a gente já se acostumou com aquela pedra e vai vivendo com ela, né? Como diz aquela música por aí, deixa a vida me levar, deixa essa pedra aí onde ela tá. A coisa não tá boa, mas se eu mexer, pode ficar pior. Ou seja, a gente identifica a pedra, mas não quer remover, porque vai ser muito trabalhoso, vai incomodar muita gente. Então, a gente se desanima e diz assim, poxa vida, vai dar muito trabalho para remover isso. Vai dar muito trabalho ter essa conversa com meu marido. Vai ser muito difícil mexer nessa situação. Vai ser muito difícil chamar meu filho para conversar sobre esse vício, sobre esse namoro, que eu não estou gostando nada disso. Então, deixa para lá, vai ser difícil demais. Deixa essa pedra onde ela está. Afinal, o que está do outro lado já está morto mesmo? Esse casamento já está falido mesmo? Para que eu vou investir nele? Para que gastar tempo e me desgastar com uma coisa que não tem mais qualquer chance?
essa descrença, essa desesperança, esse desânimo, essa incredulidade são pedras que precisam ser removidas para que algo novo possa surgir na minha vida, na sua vida. Mas quem que tem que remover essa pedra? É você, sou eu. Ninguém, nem Deus, vai fazer aquilo que só eu e que só você podemos fazer. O que é a nossa parte, nós precisamos fazer. Lembra do que Marta falou para Jesus quando ele mandou que tirassem a pedra? Ela disse assim: Senhor, para que a gente vai mexer nisso? Para que tirar essa pedra se o que está lá dentro já está morto? Sem chance, já está cheirando mal, está acabado. Essa pedra da incredulidade, ela pode me impedir de experimentar o milagre que Deus quer operar na minha vida, na minha causa, na sua vida, na sua causa. Então, eu prefiro o lugar da acomodação, ainda que isso me deixe pesada, amargurada todos os dias da minha vida, pensando, só imaginando nas coisas que poderiam ser diferentes, em como as coisas poderiam ser diferentes e melhores se eu tivesse coragem de remover essa pedra. Eu conheço uma jovem que viveu uma situação de um namoro abusivo e por causa desse relacionamento, essa mocinha começou a perder a sua identidade, começou a se anular, porque o rapaz sempre dava os comandos, tudo era decidido por ele. Ela nunca podia decidir nada, ela nunca podia escolher nada. Se ela queria ir ao cinema, mas ele queria ficar em casa, eles ficavam em casa. Ela era muito humilhada o tempo todo por ele. Ela dizia que Aliás, ele dizia para ela que ela não era inteligente o suficiente para ficar com ele, que ela não era bonita o suficiente para estar ali do lado dele. Ele falava que a roupa dela não estava adequada para sair com ele. Então essa menina foi perdendo o brilho, ela foi perdendo a alegria. Ela estava sempre com um semblante sombrio e muito triste. Então um dia eu conversei com ela. E ela me disse que tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. Ela sabia que aquele namoro estava sendo muito nocivo, muito prejudicial para a vida dela, mas que ela não tinha forças para mudar aquela situação. Ela não tinha coragem de remover, de tirar aquela pedra do medo, a pedra da carência, a pedra da baixa autoestima, para confrontar aquele rapaz e expor para ele tudo que ela estava sentindo, expor os sentimentos dela, porque ela tinha medo de irritar esse rapaz, esse menino, e ele terminar aquele namoro com ela. Ela estava vivendo então uma situação de dependência afetiva e não sabia mais o que fazer para romper com aquela prisão. Então eu disse assim para ela: você quer mesmo continuar desse jeito, continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Você não quer que essa situação mude? Então, com os olhinhos cheios de lágrimas, ela me disse assim: eu quero que essa situação mude. Então eu disse para ela: então faça alguma coisa, faça a sua parte, faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Tire a pedra que você sabe que precisa ser tirada. Então ela me disse assim: eu não tenho coragem, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por mim. Aquela menina estava esperando que Deus fizesse a parte dela. Ela estava vivendo uma situação terrível de dependência afetiva já há anos, mas ela estava esperando que Deus removesse uma pedra que só ela poderia remover. Ela estava esperando que algo acontecesse para mudar aquela situação. Ela estava esperando que Deus enviasse um anjo do céu para tocar uma trombeta e remover aquela pedra para ela, porque ela não tinha coragem para fazer isso. Ela não tinha coragem para fazer aquilo que era a parte dela. Sabe, muitas vezes a gente fica preso em situações que nunca mudam, que deixam a gente infeliz, amargurada. A gente fica como aquele gadareno, sabe, arrastando correntes. A gente fica preso em situações que travam, que amarram os nossos pés, porque talvez a gente esteja como aquela mocinha, esperando Deus fazer a nossa parte. Eu sei que as coisas não vão bem, que as coisas não estão boas, mas eu já me acostumei com a indiferença, eu já me acostumei com o desrespeito, com a arrogância, com a falta de carinho, com a falta de gentileza. Então a pessoa vai se acomodando, já se acostumou com essa situação, então vai deixando assim.
É mais fácil eu me vitimizar do que eu tomar coragem para fazer aquilo que eu sei que só eu e que só eu preciso fazer. Talvez você já tenha tomado a decisão de remover a pedra, de enfrentar os seus medos e confrontar esse problema aí que você está passando. Mas você não teve ainda, não tomou ainda uma atitude correspondente a essa decisão. Você ainda não teve coragem para agir na direção dessa decisão que você tomou. Toda decisão, ela deve vir acompanhada de uma atitude para que ela se torne eficaz, para que ela seja eficaz. No caso daquela jovenzinha, ela já tinha se decidido a pôr um fim naquele relacionamento, naquele namoro abusivo, naquele namoro nocivo para ela. Mas ela ainda não tinha tido coragem de remover a pedra que estava impedindo que ela saísse de uma situação de morte para experimentar a vida. Ela ainda não tinha tomado coragem para chamar o rapaz, por exemplo, e dizer assim: olha, vamos conversar? Esse relacionamento está me fazendo muito mal, está nocivo para mim e eu não quero prosseguir com isso. A fase do namoro é exatamente para isso. É para você perceber alguns sinais que são dados para você saber se prossegue ou se não. Quantas pedras a gente poderia tirar dos nossos relacionamentos, mas a gente fica esperando que Deus faça alguma coisa para mudar a nossa história. A gente fica esperando que Deus faça aquilo que a gente sabe que é a nossa parte, que a gente tem que fazer, que é a gente que tem que fazer. Então a gente continua como espectadores dos milagres dos outros, porque a gente acha difícil demais remover pedras e participar dos nossos milagres, dos milagres na nossa vida. Existem pedras que têm impedido homens e mulheres de verem a glória de Deus. Deus continua disposto a fazer milagres na minha vida, na sua vida. Mas tem pedras que precisam ser removidas para possibilitar o agir de Deus, o fluir de Deus. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Esse é o pecado da omissão, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, o que é certo fazer, mas eu não faço. Que pedras precisam ser removidas do meu casamento, por exemplo? Talvez a pedra do desrespeito, da indiferença, da falta de diálogo, do egoísmo, da intolerância, da falta de paciência, do orgulho. Que pedras precisam ser removidas, por exemplo, do meu relacionamento com os meus filhos? Talvez a pedra da impaciência, da cobrança, da falta de diálogo. Que pedras precisam ser removidas da minha vida profissional? Talvez a pedra da preguiça, do desânimo, da falta de compromisso, da falta de responsabilidade. Que pedras precisam ser removidas da minha vida sentimental? Talvez a pedra da baixa autoestima, da carência afetiva, do medo de ficar sozinha, do ciúme. Mas enquanto eu estou aqui falando, você pode estar pensando aí do outro lado: é fácil para você falar. Você não conhece o que eu passo, você não conhece o meu marido. Aqui em casa o diálogo é impossível, ele é grosseiro comigo, ele acha que esse negócio de DR só funciona em filme, ele nunca me ouve, ele nunca quer falar dos meus problemas, dos meus sentimentos, ele é ciumento, controlador. Ou então você pode estar aí pensando assim: você não sabe o que eu passo com meu filho, ele é desobediente, é respondão, é preguiçoso, dorme até meio-dia. Ou ainda, você não sabe o que eu passo com meu chefe, ele é agressivo, é intolerante, é rude, ele me oprime. Então você diz assim: é claro que se as coisas fossem mais fáceis, eu conseguiria remover essa pedra tranquilamente. Mas é ressentimento demais, é dor demais, é sofrimento demais, é muita humilhação, é muita injustiça. Como é que eu posso remover essas pedras com o coração tão adoecido, tão cheio de ódio, de rancor? E aqui eu deixo mais uma dica para você. A situação, ela não tem que estar favorável para você remover essa pedra, para você tirar essas pedras. A ordem que Jesus deu aos amigos de Lázaro e que dá hoje para mim e para você é a seguinte: tire a pedra. Ele sabe que vai ser difícil, ele sabe que ela é pesada, mas ele sabe também que você tem forças para remover, que você pode remover, que você vai dar conta, que vai ser possível para você. Por isso que ele fala:
tire a pedra. Quando Jesus mandou que aquelas pessoas tirassem a pedra, é provável que o coração delas estivesse cheio de incredulidade. Não adianta, já está morto, já cheira mal. É provável que o coração delas estivesse cheio de medo, cheio de dor, a dor do luto, a dor da perda. Talvez estivesse cheio de ressentimento. Marta, ela ficou ressentida com Jesus, tanto que ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas mesmo com o coração tão sem esperança, tão cheio de dúvidas, de incredulidade, aquelas pessoas obedeceram e removeram aquela pedra que separavam a morte da vida. Elas participaram do milagre. Então, não espere o dia favorável. Não espere que as coisas melhorem, não espere que o seu coração se esvazie de todos esses sentimentos dolorosos, de todos esses ressentimentos, para que você possa remover essas pedras. Vá assim mesmo, vá com o coração apertado, mas vá. Remova, retire as pedras. E você pode estar pensando assim: mas por que é que, por exemplo, no meu casamento, só eu que tenho que fazer alguma coisa para mudar a situação? Qual a participação do meu marido nisso? E a minha resposta para você é: porque talvez nesse momento só você esteja em condições de dobrar os seus joelhos, de olhar para essa pedra, para essas pedras e orar para que Deus te capacite para removê-las, para que o milagre aconteça. Deus vai agir no sobrenatural, quebrantando o coração do seu marido, do seu filho, do seu chefe, porque isso você não pode fazer. O sobrenatural é de Deus. Você não pode pegar o seu marido, por exemplo, pelo pescoço e fazer com que ele passe a agir de maneira mais delicada com você, mais amorosa, mais respeitosa, mais gentil. Mas a sua parte é remover a pedra do medo, da indiferença, da incredulidade e orar para que o Espírito Santo de Deus faça o que você não pode fazer. Ele, o Espírito Santo de Deus, é quem convence. A Bíblia diz que não é por força nem por violência que a gente vence as nossas batalhas, mas pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos habilita. Isso está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, esse texto. E eu preciso então usar a força da fé para ativar, para acionar o sobrenatural de Deus em meu favor. Então, ore pelo seu marido, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pela restauração do seu casamento, ore pelo seu chefe, ore para que você tenha forças para remover essas pedras. Se você ainda não consegue identificar quais pedras precisam ser removidas, olha, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu ainda não consigo identificar que pedra é essa que está impedindo esse milagre. Então peça ao Espírito Santo para revelar cada uma delas para você. Peça também para Ele te encorajar a remover todas elas, para que você participe do milagre, da vida abundante que o Senhor já preparou para você. Quer que essa situação aí mude? Essa situação que você está vivendo? Você precisa remover a pedra. Remover a pedra fala de vencer a incredulidade, para que o milagre possa acontecer. A pedra, ela testa a nossa fé, como testou lá a fé de Marta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para atravessar o mar, eu preciso colocar o pé na água. Para chegar do outro lado, eu preciso acreditar. Deus, Ele quer abrir o mar para mim e para você. Mas antes, a gente precisa crer. Se a sua fé ainda é pequena, peça a Deus para que aumente a sua fé. Ore, peça a Ele. Tem uma frase que diz assim, eu acho muito bonita: seus joelhos te levam a lugares que os seus pés nunca te levariam. Ou seja, aonde os seus pés não chegam, os seus joelhos em oração, eles te levam. Aquilo que Jesus disse para Marta, Ele diz hoje para mim e diz para você: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou e acha que ela pode ajudar outras pessoas a removerem as suas pedras e a romperem
com situações que nunca mudam. Então compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui de novo, juntinhos na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.